Missão Apostólica da Graça de Deus apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o estudo da Graça de Deus. Esta mensagem mudará a sua vida. E agora com vocês, o apóstolo Miguel Ângelo. Olá, aqui estou de novo com vocês, meus queridos amigos e irmãos, sempre comprometido com a palavra da graça de Deus e em linha com o novo pacto de melhores e superiores promessas. Sou o seu amigo, o apóstolo Miguel Ângelo, e logo ao iniciarmos o programa, expresso a minha gratidão pelo prestígio, pela honra que tanta gente me dá nesta rede mundial de comunicação que nós estabelecemos aqui no Brasil pela rede CNT, nos Estados Unidos pelo Mundo Fox, na Europa, África, Oriente Médio pela TBN e em várias estações de rádio, HF e também pela rádio 93.3 do Rio de Janeiro. Minha gratidão por esse amor que tanta gente demonstra quando liga para nós pelo 30 17 90 90 ou quando acessa o aplicativo do nosso portal www.igrejacristovive.com.br. Muito obrigado pela honra que você me dá de fazer com que este momento seja um momento real e de vida na vida de todos. Bem-vindos. Meu abraço, meu carinho, meu reconhecimento ao meu amigo, irmão Rodrigo Ambrósio, lá de Mesquita, Vila Emil, proprietário do mercado Turbomil, um jovem empresário que ama a vida das pessoas, que dá suporte a esta programação. Muito obrigado, meu carinho para você. Vamos conversar um pouco neste sábado sobre vida cristã. Eu tenho usado a nossa programação como uma programação de aconselhamento, porque eu sei, por experiência própria, por testemunho pessoal, com uma vasta experiência de vida ministerial, afinal, 34 anos de consagração, 36 anos de pregação, eu já conheço bastante o ser humano, sei das experiências boas e erradas dos seres humanos, e cabe-me a mim, como um pastor de almas, como um bispo, orientar as pessoas ao bem-estar, à felicidade e à razão da vida. Jesus usou uma expressão no livro histórico de João, no capítulo 14, ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E que ninguém pode ser salvo se não for por intermédio dEle. Nós temos que explicar-lhe que quando ele diz, eu sou o caminho, está deixando, entre aspas, a possibilidade de você entender de que há muitos caminhos. Você sabe, existem caminhos, atalhos. As pessoas estabelecem com as suas religiões, com as suas tradições, com os seus costumes, situações que dizem que são de Deus, criam uma estrutura humana dizendo que é o Senhor Jesus Cristo, enfim. Existem muitos atalhos. E você sabe, existem caminhos que levam à perdição. Ele diz, eu sou o caminho. Vamos definitivamente entender que não existe um outro caminho, existem atalhos. O caminho que leva à vida eterna, o caminho que leva à felicidade, o caminho que leva à vida com significado se chama Jesus. Quer dizer que você pode andar em outros atalhos. E quando você acordar desse adormecimento espiritual, você perceberá que você perdeu tempo na vida, desperdiçou, você não viveu, você apenas existiu. Então ele diz, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou a verdade. Então, você sabe, no meio de tantas propostas religiosas, Jesus disse, a verdade
não está em nenhum Deus desta terra, em nenhum profeta desta terra. Está na pessoa de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E quando você entra neste caminho, professa estas verdades de Jesus, você tem a vida. Você tem a vida. Você tem significado de vida. Você tem a felicidade da vida. Você tem a razão de existência. Você não cria bloqueios à sua felicidade. Então Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Andou neste caminho, conheceu a verdade, você tem vida. Você sabe, há uma história que contam os velhos pregadores, que um homem foi passear numa floresta e se perdeu. Andou de um lado para o outro, desesperado, estava perdido. De repente, no meio da floresta, ele encontra outro cidadão. Ele diz: graças a Deus, um ser humano. Olha, e ele disse: eu também estou perdido. Ele disse: vamos então trocar aqui figurinhas. Quais foram os caminhos que você já tentou, os atalhos? Olha, eu já fui por ali, não deu certo. Não. Olha, eu já fui por ali, também não deu certo. O que sobra de alternativa? Bom, sobra ali. Então vamos por ali. Eu estou aqui exatamente nesta função de ser bússola para a sua vida. Porque há pessoas que já tentaram muitas alternativas, já buscaram muitos atalhos. E no fundo, quando elas param, elas chegam à conclusão que não têm convicção nem certeza de nada, especialmente na questão da vida eterna, na questão da salvação. Você sabe, o maior terror que o ser humano tem medo de encarar é a questão da morte. As pessoas têm muito medo da morte, porque elas não têm a certeza da vida, porque elas não andam no caminho certo, porque elas não seguem o que Cristo mandou. Então, assim como aqueles dois cidadãos já tinham tentado uma série de alternativas e não encontraram a saída da floresta, eu quero exatamente lhe dizer: venha para este caminho, porque aqui há a saída. Aqui é o caminho da felicidade, aqui é o caminho do bem-estar, aqui é o caminho da alegria da vida, aqui é o caminho da realização. Então, pense numa coisa, por favor. O ser humano é muito frágil. Você sabe, às vezes as pessoas dizem assim: a força da mente. Você já ouviu isto aqui? Muitas pessoas de autoajuda dizem assim: você tem uma força na mente, a mente é poderosa. E às vezes a pessoa não sabe quão frágil é a mente. Porque às vezes um sinal de serenidade mostra a fraqueza da mente. Quantas vezes uma pessoa que foi muito sábio, muito inteligente, e de repente é acometido de uma doença da serenidade chamada Alzheimer. E a pessoa começa a perder a sua memória, que já foi tão prodigiosa, já foi tão forte, começa a perder, até que finalmente ela perde a razão da vida. As pessoas pensam que a mente é forte, mas não é, a mente é frágil. Outras vezes as pessoas acham que é o seu corpo. Sabe, o corpo é forte, o corpo é poderoso. E às vezes uma célula chamada killer, matadora, em um câncer, destrói um corpo que o mês passado estava aparentemente saudável e agora já tem até metástase. Então não é a mente forte, não é o corpo forte. O que torna o homem forte e a mente realmente operosa e poderosa é a mente de Cristo. É Cristo dentro da vida da pessoa. Isso sim, esses são os valores que Jesus disse: ainda que morra, viverá. Então você começa a descobrir quão frágil é o ser humano
quão limitado é o ser humano quando ele não tem Jesus como Senhor e Salvador. Quando ele não conhece a verdade. Você sabe, nesse livro de João, no primeiro capítulo, ele fala desta verdade também. Jesus diz assim, olha, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Então, Jesus trouxe a verdade. Pastor, mas não existem outras verdades? Não. Mas não todas as religiões não são boas, apóstolo? Não. Só existe um caminho, uma verdade e uma vida. Por isso, no livro de João, diz no primeiro capítulo, versículo 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos que creem na verdade de Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, o grande poder da vida das pessoas não está numa mente poderosa humana, nem num corpo fortalecido por anabolizantes e musculoso. Está no poder de Jesus, está no poder da palavra, está no poder da fé. É isto que torna uma pessoa forte e poderosa nesta terra. Paulo, quando escreve aos Gálatas, é um dos livros da Bíblia Sagrada, ele diz no capítulo número 2 de Gálatas, olha só que maravilhoso, ele diz aqui, Gálatas 2:20, ele disse assim, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo vem e diz, olha, só existe vida quando o teu viver está misturado, está envolvido com a pessoa de Jesus Cristo. Então, preciso lhe dizer esta verdade, porque existem muitas vozes, muitas religiões, muitos atalhos, muitos propósitos, mas se você quer viver uma vida com significado, não é na fama, não é no dinheiro, não é na posição social, não é em qualquer outro valor humano que está a vida com significado, mas está em Jesus. Paulo diz, não sou eu mais quem vive. Olha quantas vezes as pessoas lutam por riquezas e perdem-nas, lutam por fama e acabam por perecer por causa da fama, lutam por poder e às vezes são humilhadas publicamente. Mas se hoje você se curvar diante de Deus, se hoje você reconhecer a soberania de Deus, se hoje você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, então você vai poder dizer, eu tenho vida, eu tenho significado, eu tenho razão para viver. Porque senão, o Salmo 90 diz que a vida passa rápido e nós voamos. Eu tenho dito muitas vezes isto aqui, a vida passa rápido e nós voamos. Significa o quê? Significa que às vezes a pessoa quando acorda, já é tarde. Eu lhe contei aqui, a semana passada, um dia eu fui chamado, uma madrugada, para ir a um hospital, porque havia um esposo de uma senhora da nossa igreja que estava já nos últimos momentos da sua vida. Eu fui àquele CTI, ele estava realmente nos últimos momentos, ele disse que queria falar comigo. E ele disse, apóstolo, já com uma voz bem, sabe, um fio de voz, ele disse, perdi a minha vida. Lutei tanto contra Deus, contra a Bíblia, contra a minha esposa, contra a igreja. Não vivi. Mas eu quero agora reconhecer Jesus e a vida de Jesus na minha vida. Fizemos uma oração, dei-lhe a mão, falei-lhe da Bíblia, li a Bíblia Sagrada e já nos últimos suspiros ele foi dizendo amém, 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 foi promovido. Mas ele disse, eu lutei contra Deus. Eu lutei contra Deus. Eu lutei contra a esposa, eu lutei contra a igreja, eu lutei contra a Bíblia. Como o homem é frágil.
como o ser humano é frágil, como a fama é efêmera, como o poder é passageiro, como a riqueza pode se tornar pó em instantes. Mas, se Jesus Cristo, a verdade e a vida, estão na sua vida, se você puder dizer ao mundo, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Pastor, e como é que isto se manifesta? Eu quero essa certeza, eu quero essa vida de Jesus. Como é que isso se manifesta? Pela confissão. Aqueles a quem o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Então, quem é poderoso nesta terra não é quem ocupa um lugar do governo ou de destaque na sociedade. É aquele que reconheceu a sua incapacidade e a sua posição de pecador e sabe que sem Jesus Cristo não seria nada nem ninguém. Então, você sabe, a sociedade é muito maligna, porque tenta impor leis, sistemas, costumes, deixando Deus como algo supérfluo. Mas, meu amado, não caia nesse erro. Eu queria, nestes minutinhos finais, lembrar-lhe o que disse o Salmo 1, que aliás é um salmo que eu amo e gosto demais deste salmo, porque ele me ensinou desde os primeiros dias da fé e eu o guardei no meu coração. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o prazer da vida. E ele disse, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não ande no conselho dos ímpios, não siga as vozes malignas desta sociedade, que querem impor valores que contradizem Deus e que geram a infelicidade das pessoas. Não aceita. Paulo disse aos Romanos, não vos conformeis com este mundo. Não aceita a proposta do mundo. Não aceita nem o conselho do ímpio, nem o caminho dos pecadores, nem a roda dos escarnecedores. Não pense, diante da verdade lhe digo, não pense que Deus é supérfluo. Não pense. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus da Bíblia, lhe fez estar diante desse televisor ou dessa estação de rádio, para que você hoje tenha uma decisão para Ele. O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, dos escarnecedores, leva à destruição. Nós, no nosso ministério, não temos o destempero de gritar com a sociedade, nem com alternativas ao que Deus diz. Mas temos a obrigação de dizer a verdade, de confrontar as pessoas com a verdade, para que elas decidam pelo melhor, que é Jesus Cristo. Estou aqui exatamente para isso, como homem de Deus, como um servo do Senhor, para lhe dizer, venha, curve-se diante de Deus. Sua vida só terá significado se você se envolver com os caminhos de Deus, com Jesus Cristo, com os valores da Bíblia, porque o sábio é o oposto ao louco. O louco despreza os conselhos de Deus. O sábio os ama, os pratica, os amarra no seu pescoço, coloca na porta da sua casa, porque ele sabe que o que Deus diz é a verdade e o que a sociedade diz é a mentira. Não confie noutra pessoa. Há uns que confiam em carros, outros em cavalos. Nós confiamos em Jesus Cristo. Apóstolo, e como é que eu posso ter a garantia da vida eterna? Como é que eu posso saber que eu estou no caminho certo? Eu ouço notícias tão escabrosas o dia inteiro. Às vezes me faz até não acreditar em mais ninguém. Eu sei que você pensa desta forma, porque é humano. Mas se você agora orar uma oração comigo, você vai ver
a significância de vida do Cristo em nós, a esperança da glória. Curva a sua cabeça. Repita com o apóstolo Michelangelo estas palavras: Senhor Jesus Cristo, Deus único, Deus verdadeiro, acabei de ouvir a tua palavra e reconheço que sou pó, barro, mas que a partir de agora dentro de mim estará a excelência do poder de Deus. Eu reconheço que sou um pecador, até hoje fui um pecador, mas agora eu sou um salvo, porque eu te recebo e te confesso como meu Senhor e Salvador. Eu declaro, ó Deus, que Tu és o Senhor da minha vida. Não terei mais nenhum compromisso com este mundo. Não aceito mais o presente século, mas aceito a renovação da minha mente para experimentar o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. Assim eu te recebo em nome do Senhor. Tu és o meu Salvador. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Esta é a função deste programa: pregar a palavra, encorajar as pessoas a uma decisão e levá-las à decisão por Jesus. Hoje é sábado, amanhã começamos o primeiro domingo do mês de junho, chegamos ao meio do ano. Como as coisas passam rápido e nós voamos efetivamente. Amanhã vamos realizar a ceia do Senhor nos 2 encontros, 9 da manhã e 6 horas da tarde. E eu estarei dando início a um novo módulo de mensagens na igreja. E eu quero encorajar você a pensar que nunca é tarde para recomeçar a vida. Vai ser o tema de amanhã. Não é tarde para recomeçar. Eu quero encorajar você. Você sabe, eu tenho dito isto aqui inúmeras vezes. Os jovens às vezes perdem 5, 6 anos de vida e alguns têm tempo de recuperar. Nós temos muitos testemunhos na igreja. Jovens, porque eu andava na maconha, no crack, na cocaína, perdi não sei quanto tempo, mas estou aqui. E começam de novo a vida e às vezes há tempo de reconstruir uma vida. Mas a pessoa de maturidade, pessoa de mais idade, sabe, ela não pode perder mais nenhum tempo na vida. Então, há tempo de recomeçar, há tempo de recomeçar. Não é tarde, não é tarde. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Venha estar conosco. Venha celebrar a ceia. Venha celebrar o cristianismo. Venha expressar a fé. Quantos milhões de pessoas vão para os campos de futebol expressar o seu espírito esportivo? E Deus aguarda a sua vinda à igreja para expressar a sua fé, dar o seu testemunho e mostrar ao mundo que você não é um ser que está perdendo o tempo de vida. Você é um eleito de Deus, é um predestinado de Deus, que sabe que só Jesus é o Senhor. Amém? Nosso endereço é Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste. Rua paralela Cândido Vinícius, próximo da 28DP. Nós temos uma grande catedral, nós temos todas as comunidades, parques de estacionamento, nós temos toda uma ambiência saudável, salutar. A mensagem é a sã doutrina que é pregada e você vai dizer: eu encontrei uma igreja, um povo de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Quero muito ser o seu pastor, quero muito ser a pessoa que lhe conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas e de descanso. Meu telefone é 3017 9090. 3017 9090. Ligue para nós a qualquer hora. Se você está me ouvindo de tarde, de manhã, de noite, não sei onde estamos neste momento com tanta programação, ligue, deixe o seu nome, fale com uma das nossas conselheiras, interaja conosco. É muito importante você dizer quem é você, o que Deus está fazendo com esta programação e como você vai viver os caminhos certos da graça de Deus. Amém? Um bom final de semana. Aguardamos você amanhã para a celebração da ceia de junho. Sou o apóstolo Michelangelo, em meu nome, da minha amada esposa Bispo Roxana, minha filha a pastora Cristiane está aqui, a minha equipe de televisão. Nós dizemos a todos: graça e paz lhe seja multiplicada em nome de Jesus. Bom final de semana. Vida com significado é Cristo em nós, a esperança da glória.
igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa. Missão Apostólica da Graça de Deus, uma visão mundial.